noite, pessoal. É uma alegria ter vocês aqui conosco, participando desse momento ímpar, né? Eu estou vendo aqui tantos rostos do nosso primeiro período e alguns visitantes. Eu sei que vocês estudaram, deram o melhor de si, e a faculdade, ela se alegra e se orgulha do empenho de cada um de vocês. Nesse momento, eu gostaria de parabenizar todo o primeiro período, parabenizar o professor Wilson, que se dedicou profundamente na apresentação, na realização desse trabalho. Eu desejo, pessoal, uma boa sorte a todos vocês. É uma experiência fundamental para que vocês possam prosperar enquanto acadêmicos de direito. E para quem nos visita, o nosso primeiro período irá realizar o primeiro júri simulado do curso de Direito da FAESF. E nós teremos como tema a tragédia de Antígona, que é uma obra clássica escrita pelo poeta e tragediógrafo grego Sófocles. Então, eu espero que vocês aproveitem ao máximo e desejo, pessoal, uma boa sorte a todos vocês. Sucesso, tá bom? Vamos iniciar. Boa noite a todos e a todos. Segunda-feira, dia 5/7, às 7h52 da noite, na cidade de Pedreiras, na Faculdade de Direito FAESP, estamos dando início ao julgamento no simulado caso Antígona. Presente a acusação e a defesa e os jurados presentes nessa noite. A senhora Antígona, a senhora é filha do rei Édipo? Sim. Qual é a sua ocupação? Sou princesa de Tebas. A senhora está ciente das acusações que estão lhe sendo feitas? Sim. A senhora, de fato, enterrou seu irmão, mesmo sabendo que tal conduta era proibida pelo decreto do rei? Sim. Nesse momento, eu passo a palavra para a acusação. A acusação tem 30 minutos. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o doutor Marcelo Guilherme, juiz de direito deste júri simulado, que irá presidir essa sessão. Cumprimentar meus colegas acusadores e promotores. Cumprimentar meus colegas defensores, advogados. Cumprimentar o júri e a plateia. Estamos aqui hoje num caso que ele é de simples resolução, mas ele é complexo. Ele é complexo porque ele envolve traição, ele envolve premeditação e ele envolve coação. Nós estamos diante aqui da ré que cometeu um crime que foi criada uma norma e ela desobedeceu a norma, infringiu a norma. E por isso, não temos hoje como chegarmos a um parâmetro de justiça, sairmos daqui sem que a justiça seja feita, se não for pela condenação da ré. Não há outro parâmetro de justiça, não há outro significado para o nome justiça. Se sairmos daqui hoje, desse tribunal, sem que a ré seja condenada. E é simples. Ela transgrediu uma lei. Mas por que houve essa transgressão? Vamos aos fatos. A ré é irmã de Polinices. E quem é Polinices? Polinices é aquele que fez com que todos os fatos e os atos que ele cometesse chegassem até aqui hoje. Meus caros jurados, a defesa, com certeza, irá usar o fato do direito natural. Mas eu lhes digo, o direito natural ele não se aplica a essa situação. Ela não se aplica a este caso. Por que não se aplica a este caso? É simples.
É natural dentro de uma família que haja traição? É natural dentro de uma família que haja ganância, que haja sede de poder desenfreada e haja assassinato? Porque se for natural, o direito natural existe. Mas eu acredito que não há, dentro de nenhuma família, da que nós conhecemos hoje, a naturalidade da traição, da fome e do desejo desenfreado por poder, que foi o que acarretou toda essa situação. Ora, Polinices, irmão de Eteócles, traiu a sua própria família, traiu a sua própria pátria, juntou-se aos inimigos de Tebas, e qual foi o saldo dessa traição? A morte de Eteócles. E por uma ironia do destino ou dos deuses, a sua própria morte. Entendam bem, traição, fome de poder desenfreada, ganância. Não existe direito natural que cubra isso. Isso não é natural. Ora, jurados, vocês, aqui a maioria são pais, boa parte são pais, alguns são pais, irmãos, e na sua completude são filhos. Para vocês é natural ter dentro da família de vocês alguém que se vire contra a própria família, que assassine o ente querido, que entre em conluio com os inimigos da sua casa? Me digam se há normalidade nisso. Eu não consigo ver normalidade nisso. E o que aconteceu foi isso. Creonte, sabiamente, emitiu um decreto, dizendo que aquele que fosse sepultar o corpo de Polinices teria o mesmo fim que ele. Mas por que Creonte fez isso? Ele fez isso para que houvesse, primeiro de tudo, o mínimo de justiça nesse caso. Segundo, para que o povo de Tebas soubesse que aquele que se alia aos seus inimigos, que trai a sua própria família, terá um fim semelhante ao de Polinices. Foi isso que Creonte fez. E Antígone, por se achar acima da lei, acima dos preceitos das normas de Tebas, simplesmente ignorou tudo e sepultou seu irmão. Mas nós vamos ver que o direito natural também não se aplica ao caso dela, porque o crime foi premeditado. O crime foi premeditado e com tentativas de coação. Vamos aos fatos que estão nos autos. Em diálogo com sua irmã, ela diz o seguinte: que quererá dizer este édito que o rei acaba de expedir e proclamar por toda a cidade? Ou seja, ela sabia do decreto. Ela tinha consciência do decreto. Isso é, e ela, aqui ao momento em que o juiz perguntou, ela confessou-se. E ela tinha entendimento do decreto. A grande questão desse decreto é o seguinte: ela sabia do decreto, sabia que o rei Édipo, que o Creonte, que era o rei, havia emitido, e sabia que Polinices não poderia ter as honras de ser sepultado. E eu lhes explico por que ele não poderia ter as honras. Ele abdicou das honras de sepultura no momento em que trai a sua cidade e trai a sua família. Ele acaba com toda a perspectiva de uma honraria ao ser morto. Ora, ele traiu a sua família e a sua cidade. Ele abdicou dos direitos de sepultura. E acontece que Antígone sabia disso, e ela vai dizer: certamente, pois, não sabes que Creonte concedeu um de nossos irmãos e negou a outro as honras de sepultura? Dizem que inumou a Eteócles, como era de justiça. A Ré sabia que Polinices não tinha direito de ser enterrado com honrarias. Por quê? Porque se virou contra a sua cidade, contra a sua família, e sabia que o único que tinha direito de ser enterrado com honrarias pela sua justiça era o seu irmão Eteócles. Ou seja, aqui começa toda a premeditação de um crime.
E onde há premeditação, não há forte emoção. Não há emoção que subjugue para que ela possa cometer o crime. O crime foi cometido de livre, espontânea vontade, de livre, espontâneo conhecimento, sabendo das suas normas, sabendo das suas penas. Vamos aqui a mais diálogos. Não satisfeita em somente saber que a norma tinha sido criada, que tinha sido posta para que todos soubessem, sabia que Polinices não tinha nenhum direito de ser sepultado como cidadão de Tebas, porque abdicou de ser cidadão de Tebas, sabia que o único que deveria ser sepultado com honrarias era o irmão Eteócles. Ela, na cabeça dela, acha que isso é o mínimo, ela ainda tenta coagir a sua irmã a praticar o mesmo crime, que é enterrar Polinices. E entendam bem, quem se desfez de ser cidadão de Tebas e da família cujo Antígono fazia parte, não foi o rei Creonte, foi o próprio Polinices. A partir do momento em que trai a sua família, a partir do momento em que trai Tebas, junta-se aos inimigos de Tebas e, por consequência, assassina o seu próprio irmão. E ela vai dizer, tu ouviste, isso aqui é Antígone falando para sua irmã Ismênia. Tu ouviste que eu te disse, virá o dia em que veremos se tens sentimentos nobres ou desmente teu nascimento. Ou seja, tu é covarde? Tu é covarde? Tu serás covarde? Tu continuarás covarde? Tu não vai me ajudar? Tu vai negar o teu nascimento? E olha o que Ismênia diz para ela. Continuando o Antígone, ela vai dizer, querereis auxiliar-me ou agirás de acordo comigo? E agirás de acordo comigo. Ajudarás-me estes meus braços a transportar o cadáver? E Ismênia vai dizer, queres tu realmente sepultá-lo, embora tenha sido vedada a toda a cidade de Tebas? Ismênia tinha total consciência de que o decreto não era para a família de Antígone, não era para a família A nem para a família B, era para toda a cidade. E vejam o tamanho da altivez que Antígone tinha acerca do caso. Esse decreto é para mim também? Ora, ela estava acima da lei? Na cabeça de Antígone, sim, vamos ver nos diálogos. E ela vai dizer, olha, o decreto, Antígone, não é só para mim, e nem só para ti, é para todos. Aquele que fosse sepultar o corpo de Polinices teria um fim trágico. Por quê? Porque Creonte conseguiu, da forma mais nobre, trazer um senso de justiça, não só à família, mas aos cidadãos de Tebas, aos tebanos. Vamos continuar aqui nos diálogos. Mais uma tentativa de coação por meio do sentimento. Uma coisa é certa, isso o Antígone dizendo para sua irmã, Polinice era meu irmão e teu também. Embora recuses o que eu te peço, não poderei eu ser acusada de traição para com o meu dever. Aqui a gente vê claramente que Antígone se achava acima da lei. Ora, eu vou cumprir com o meu dever, vou enterrar ele e eu não posso ser acusado de traição, porque eu estou acima da lei. Para todos os outros tebanos, a lei vigorava, mas para Antígone não. Ela está acima da lei, por isso ela não pode ser acusada de traição. Vejam o tamanho da mente que a pessoa tem em relação a isso. E Ismênia, em uma aula de sensatez, vai dizer o seguinte, pensa em nossos irmãos, no mesmo dia, perecendo ambos, desgraçados, dando-se à morte,
reciprocamente. E agora que estamos a sós, pensa na morte ainda mais terrível que teremos se contrariarmos o decreto e o poder de nossos governantes. Convém não esquecer ainda que somos mulheres e, como tais, não podemos lutar contra homens, e também que estamos submetidas a outros poderosos, e que nos é forçoso obedecer às suas ordens, por mais dolorosas que nos sejam. De minha parte, pedindo a nossos mortos que me perdoem, visto que sou obrigada a obedecer aos que estão no poder. É loucura tentar aquilo que ultrapassa as nossas forças. Ismênia deu uma aula a Antígone de como ela devia agir. Ora, ela sabia que existia um grau de hierarquia, que é os cidadãos e aqueles que proclamam as leis, o rei. Ela sabia que deveria seguir as leis e diz a Antígone: olha, tu sabes que nós não podemos lutar contra os homens, que há pessoas mais poderosas que a gente, e que, por mais que eu não goste da lei, nós temos que obedecer. Porque se nós não obedecermos, teremos um fim terrível. E eu prefiro obedecer à lei. Vejam a sensatez de Ismênia. E Antígone, mais uma vez, tenta coagir a irmã, agora dando a última cartada. Não insistirei mais, e ainda que mais tarde queiras ajudar-me, já não me darás prazer algum. Faze tu o que quiseres. Quanto ao meu irmão, eu o sepultarei. Será um belo fim se eu morrer, tendo cumprido esse dever. Querida, como sempre fui por ele, como ele repousarei no túmulo. Aqui nós vimos um ponto interessante. O conluio póstumo. Conluio, que significa conluio? Conluio é quando junta-se um mais outro para prejudicar um terceiro. E nós vemos aqui, pela fala de Antígone, que ela junta-se ao seu irmão, às intenções do seu irmão morto, para prejudicar a cidade de Tebas. Porque uma coisa é certa: se formos deixar a ré sair daqui absolvida, nós temos que pegar todas as normas e leis de Tebas e rasgar. Por quê? Porque se o bom que comete crime pode ser absolvido, imagine os maus, o que podem fazer com as leis. Então, se ela sair daqui absolvida, nós temos que rasgar as leis e entregar a Tebas à anarquia, deixar que Tebas seja destruída, porque as leis não valerão de nada. Porque se nós deixarmos que esse crime saia impune, todos aqueles que tenham o pressuposto no tocante a querer trair, ou tenha esse desejo, ou por uma briga, ou por um desentendimento com o familiar, querer, por um acaso, trair a sua família, ele tem a impunidade do lado dele. Eu posso fazer. Por quê? Porque o caso da Antígone criou um precedente, e se eu trair a minha família, trazer os inimigos de Tebas, matar todo mundo, eu vou ser absolvido. Por quê? Porque Antígone foi. Então, se nós deixarmos a ré sair daqui absolvida, nós vamos criar um estado de anarquia. Porque todos aqueles que pegarem esse caso, analisarem, tiverem o mínimo de entendimento sobre aquilo que o decreto dizia e não foi cumprido, vai mostrar que ele pode fazer da forma que ela fez ou até pior. Então, por último, Antígone, nesse diálogo, vai dizer o seguinte: quanto a ti, se isso te apraz, desprezas as leis divinas. Agora vejam um parâmetro. Antígone, ela é muito engraçada. Ela vai de um extremo ao outro. Ela fala das leis divinas, mas ela não consegue obedecer às leis terrenas. As leis terrenas que são escritas, promulgadas e mostradas ao público, publicadas ao público. Ela não quer cumprir a lei terrena, mas ela se acha cumpridora da lei divina. Isso não existe. O direito natural
não existe nesse caso, porque é um caso de premeditação do crime. E o que ela faz aqui nada mais é do que uma coação à sua irmã. Vamos aqui. Outro fato interessante, Ismênia vai dizer a Antígone: ao menos não diga a ninguém que vais fazer guarda, segredo, que eu farei o mesmo. Antígone diz: não, fala, tu me serás mais odiosa silenciando-se, do que se disseres a todos o que eu quero fazer. Tu pareces desejar com um coração ardente o que nos causa calefrios de pavor. Isso é Ismênia dizendo. Antígone diz: eu quero que todo mundo saiba. Mas Ismênia diz: olha, se tu for fazer, faz escondido. Ou não diz para ninguém, não. Não, eu quero que todo mundo saiba. Eu quero que todo mundo saiba. E Ismênia se espanta: olha, como é que tu quer que todo mundo saiba de uma coisa que causa calafrios? Está aqui a maior prova da premeditação. Porque se fosse por sentimentos, porque se fosse por um sentimento de querer que seu irmão fosse honrado, ela teria pego o corpo do seu irmão e sepultado às escondidas, porque a honra não deixaria de ser honra se ela tivesse o feito da forma escondida. Mas o caso dela, ela premeditou o crime, porque, afinal de contas, nós entendemos aqui por esse diálogo que ela não queria sepultar o irmão, ela queria medir forças com o Estado, ela queria medir forças com o Creonte. Era isso que ela queria, porque ela tinha todas as prerrogativas para fazer de forma com que ninguém soubesse. Mas ela decide: não, eu vou fazer para todo mundo. E ela, desde o primeiro diálogo com Ismênia, ela diz: eu vou sepultá-lo. Ah, mas tu sabe que não pode, mas eu vou sepultá-lo. Mas você sabe que não pode, mas eu vou sepultá-lo. Mas tem um grau hierárquico acima de nós, que diz que nós temos que obedecer. Mas eu vou sepultá-lo. Já que tu vais sepultar, ao menos fazes às escondidas. Não, eu quero é que todo mundo saiba. Premeditação. O que há de natural na premeditação de um crime? Onde que o direito natural se aplica na premeditação de um crime? Me digam. Ah, eu estou aqui andando pela rua, está aqui meu colega promotor, o doutor Elinho Ovaldo, eu tenho uma desavença com o Elinho Ovaldo, acabo brigando com ele por uma forte emoção, dou uma porrada, mato o rapaz. Ali foi uma forte emoção. Mas, vamos ao seguinte exemplo. Eu tenho uma desavença com o Elinho Ovaldo, eu não gosto dele. Eu penso no seguinte: o Elinho Ovaldo vem todos os dias daqui para cá. Aqui tem uma esquina, eu vou encontrar o Elinho Ovaldo aqui, eu vou assassinar o Elinho Ovaldo, eu vou levar o seu corpo para a mata, eu vou tocar fogo no seu corpo, eu vou enterrar o seu corpo. O que há de natural nisso? Premeditação. Eu premeditei todo o crime, todos os passos. E foi o que a Antígone fez. Entendam bem: traição, ganância, sede desenfreada de poder, coação da parte de Antígone, premeditação. 5 pontos que eu lhes digo que não há nada de direito natural que corrobore para que a ré seja absolvida. Vamos continuar os diálogos. Ismênia, mais uma vez, diz o seguinte: não é prudente tentar o que é irrealizável. E Antígone vai dizer: visto que assim me falas, eu te odiarei. E serás odiosa também ao morto, junto a quem serás um dia depositada. E com razão, vamos deixar-me com minha temeridade afrontar o perigo, meu sofrimento nunca há de ser tão grande quanto a gloriosa será a minha morte. E para finalizarmos, eu acho importante a gente atentar para o diálogo, embora a ré tenha confessado com a pergunta do doutor Marcelo, mas é interessante o que nós vamos ouvir dela aqui no diálogo. Creonte diz: tu que mantens os olhos fixos no chão, confessas ou negas ter feito o que diz? Confesso. Confesso claramente.
E o mais interessante é isso aqui, ó. Podes ir para onde quiseres, livres da acusação. Só um minuto, eu peço desculpa aqui, já é outro diálogo. Crão te pergunta o seguinte: sabias ou não sabias do decreto? Sim, eu sabia. Por acaso poderei eu ignorar? Se era uma coisa pública? Entendam bem. Nós vamos aos 3 passos novamente de Polinices: traição da pátria, da família, sede desenfreada de poder, a ganância, o conluio da Antígone, mesmo póstumo, mas conluio, porque se juntou às ideias de seu irmão para prejudicar Tebas, a premeditação e a coação da sua irmã. Ela não se sentiu só no direito de transgredir a norma, como ela queria que a sua irmã também o fizesse. Aí eu lhes pergunto, o que há de natural nisso? Não há naturalidade. Um crime foi cometido, a norma estava exposta, a sanção deve ser aplicada. Por que ela deve ser aplicada? Porque a ré tinha consciência. Inúmeras vezes no diálogo ela vai dizer: eu sei que eu vou morrer, mas eu vou fazer. Eu sei que eu vou morrer, mas eu vou fazer. Mas, no entanto, a ré não tinha essa consciência de que, de fato, iria morrer porque ela se achava acima da lei. E o fato da transgressão da lei não foi pelo simples fato de enterrar o seu irmão, mas para medir forças com o Estado. Então, meus queridos jurados, depois de tudo dito aqui, o único parâmetro para a justiça que ela seja feita é a condenação da ré. Eu peço a vocês que, quando forem depositar na urna, na sala secreta, os seus votos, que sejam votos de condenação da ré. Porque nós não podemos permitir que seja estipulada a anarquia dentro de Tebas. Nós não podemos permitir que um traidor se torne um mártir dentro de Tebas. Nós não podemos permitir que as leis que foram impostas sejam rasgadas e quebradas dentro de Tebas. Ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei. E eu lhes peço, condenem a ré. Esse é o único parâmetro de justiça alcançado. E lembrem-se, a justiça seletiva, ela é pior do que a não justiça. Nós não podemos selecionar a ré por uma forte emoção, porque o direito natural diz que ela estava com forte emoção, não. Foi provado aqui que o crime foi premeditado, que ela sabia das normas, ela sabia das consequências, ela foi alertada pela irmã, ela foi alertada pelo decreto, mas mesmo assim, ela mediu forças contra o Estado e fez o que não deveria ter feito. Prezados, boa noite. Quero aqui prestar as minhas saudações ao excelentíssimo juiz do tribunal, nosso amigo Marcelo Guilherme, aos meus amigos da promotoria de acusação, quem eu tenho grande honra de estar juntos, aos meus colegas da tribuna da defesa e aos principais desta noite, que são vocês, senhoras e senhores do julgamento, do júri. Meus caros, estamos aqui presentes com a ré, Antígone. O que Antígone fez para que ela pudesse estar aqui? Antígone descumpriu o decreto que o rei Creontes fez. O rei Creontes promulgou um decreto para todos. E Antígone, por se sentir acima da lei e de todos, descumpriu esse decreto. Como meu amigo Jardel, promotor de justiça, já falou, né, o que acarretou toda esse enredo para que nós pudéssemos chegar aqui. O irmão Polinices foi um criminoso, tão quão a ré que está aqui presente, tá? Ele traiu a família, matou o irmão,
traiu o seu povo, fez conluio com os inimigos de Tebas. E o que Creontes fez? Creontes, com imensa satisfação e tendo consciência dos atos de Polinice, decretou que ele não poderia ser sepultado e nem ter honras fúnebres. Ele não poderia ser honrado. Por quê? Porque uma pessoa que trai, que mata, não tem direito. Ele negou a sua cidadania. Ele não tem direito natural. Ele não é cidadão de Tebas mais. Do momento que ele sai, que ele trai, que ele faz conluio com os inimigos de Tebas, ele não tem mais, ele não possui mais direito. Certo? Queridos, Antígone, essa jovem bela que está aqui, ela não é inocente. Em momento algum ela foi inocente, ou é uma coitadinha. Ela teve tudo premeditado, entendeu? Ela tem um ar de superioridade, ela se sente superior a todos da população, à irmã e até ao governo, ao Estado. Por quê? Porque quando ela se põe ao descumprimento do decreto, ela prova isso. Esta ré que está aqui presente, ela não pode ser absolvida. Ela não é uma inocente. A justiça só pode ser feita através da condenação da ré. Eu, como promotora de justiça, que luto para que a justiça seja feita, venho aqui e digo-lhes que a única justiça que pode ser feita aqui e que temos aqui é a condenação. Antígone sabia de tudo, sabia das penas, é tanto que ela é réu confesso, e tanto que ela aceita a sua condenação quando ela é posta de frente a Creontes. Ela não fez nada sem saber. Ela, como meu amigo falou, ela não agiu pela emoção. Não houve emoção. Ela tentou, junto à irmã Ismênia, tentou convencê-la a ser cúmplice. E a irmã Ismênia, tendo sabedoria, tendo consciência e sabendo que o irmão não merece honras fúnebres, não aceitou o seu convite. Ela não aceitou, ela foi sensata, Ismênia foi sensata. Ela sabe que Polinice não merece honras fúnebres. E a ré, hoje, por ter agido de forma insensata, premeditada e de forma superior à lei, deve ser condenada. Senhores, pensem junto comigo, que direito uma pessoa que abdica da família, que abdica do seu povo, o seio onde ele foi criado, a terra em que ele foi criado, os irmãos com quem ele foi criado, que direito essa pessoa tem de ter honras fúnebres? Quem é Antígone para descumprir essa lei? Ela se acha superior, ela tem uma soberba, um ar de superioridade. Queridos, se todas as pessoas que se sentem insatisfeitas ou revoltadas por conta de uma lei, de um decreto, de algo que é imposto à sociedade, a todos, se qualquer pessoa descumprir e se sentir no direito de sair impune, se isso acontecer, de que vale a lei? Para que existe lei? Se qualquer pessoa puder burlar
as leis, vamos rasgar a nossa Constituição, né? O direito, ele emana do povo. O direito é representado pelo governante, mas ele emana do povo, porque nós escolhemos uma pessoa para nos representar. E nesse momento, o direito foi aplicado por Creonte, e ele foi aplicado a todos. E todos devem obedecer. Todos, sem falta de nenhuma pessoa que está na sociedade, que é considerado cidadão e que goza dos direitos da sociedade, todos devem obedecer. Quem é Antígone para desobedecer? Por que ela se sente tão melhor que os outros a ponto de cometer esse crime? Porque ela cometeu um crime. E para cada crime tem as suas penalidades. Para cada crime tem as suas consequências. E neste momento, a condenação da ré é a única forma de justiça. Senhores, as provas já foram expostas, todos sabem o que Antígone fez, o que levou Antígone a fazer isso. Eu peço aos meus caros amigos aqui, do plenário de sentença, que tem hoje a mais importante função aqui, que é julgar se essa ré é ou não inocente. Eu peço que todos vocês avaliem, com base nos dados, com base nas provas apresentadas, e que vocês julguem com sabedoria. E que a sabedoria de vocês façam com que vocês façam a justiça. E a justiça é a condenação da ré. Eu agradeço a oportunidade. Agora quero passar a palavra para estar sendo concedida a defesa. Viu? A defesa tem 30 minutos, tá ok? Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o senhor, excelentíssimo juiz, doutor Marcelo Guilherme, que preside, este julgamento. É uma honra estar mais uma vez aqui ao seu lado. Cumprimentar os meus colegas e companheiros doutores de defesa, os excelentíssimos senhores jurados dessa noite. Que belo júri. Eu digo excelentíssimos porque hoje vocês estão exercendo o papel de julgar. E como não cumprimentar esse belo pleito, esse grupo seleto de promotores, em especial o doutor Jardel e a doutora Keive, que falou aqui. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de falar, após as saudações, as cumprimentações, falar para a minha cliente, a ré Antígona, lhe dizer que é um prazer estar aqui. É uma honra estar aqui para lhe defender. Porque, enquanto operador do direito, eu não somente irei buscar fazer com que as leis sejam cumpridas, mas hoje, pela primeira vez, devido aos meus vastos anos enquanto advogado, estarei defendendo uma pessoa que eu sei claramente que é inocente. E aqui foi levantada uma exposição contrária à minha cliente, senhores jurados. Eu peço a permissão para me aproximar de vocês. Que vocês é que vão fazer o show nessa noite. Contrário à minha cliente, foi dito que ela cometeu inúmeros crimes. Disseram que ela coagiu a irmã, disseram que o seu irmão que foi morto era um criminoso, disseram que ele se voltou para destruir Tebas. Mas para que nós possamos nos ater aos autos, para que possamos compreender os fatos, nos quais estamos até o momento presente aqui, neste julgamento da minha cliente, a princesa Antígona, filha do rei Édipo, rei este que tinha 2 filhos, e ainda em vida estipulou uma lei, um decreto dizendo,
vocês irão governar por alternância. Após morrer um, o outro vai tomar o trono, o outro, por direito, vai ser o rei. E foi o que aconteceu, entre aspas, senhores, excelentíssimos jurados. Etéocles governou pelo período estipulado por seu pai, mas ao se concluir esse período, o que ele fez? Ele exilou Polínice da terra de Tebas, fazendo com que o mesmo não tivesse o seu direito adquirido, ou seja, o seu direito posto, direito positivo. E Polínice, após ser um exilado, um desgarrado, chorando pelos desertos, encontra-se abraçado por outra população, por outro estado, que abraça a sua causa e juntamente com ele busca, por meio de um diálogo com seu irmão, lhe restituir o trono. Porém, o irmão de Polínice, o rei Etéocles, não aceita, porque se ele já expulsou, ele não quer dialogar. Então nós vamos fazer o quê? Guerrear. Nós vamos entrar na espada, no tim-tim. E foi o que aconteceu, senhores. E eles entraram na espada e lutaram, mas infelizmente, por um acaso do destino, os dois em confronto morreram. E agora surge um indivíduo que nem de linhagem sanguínea real é, Creontes, que é tio, casado com a irmã da mãe de Etéocles e de Polínice. E ele surge se manifestando como bambambão, bonitão, em expressão tirana, criando um decreto. Este que lutou por Tebas, entre aspas, vai ter o direito a ter um enterro fúnebre, aos ritos. Mas por que esse direito? Por que essa lei foi criada? Porque o próprio Creontes reconhece as leis divinas. E eu vou aqui trazer aos autos para que vocês possam estar compreendendo. Era da seguinte forma: o indivíduo morria, era realizado os enterros fúnebres, jogava a poeirinha, o olho a moedinha de ouro no olho do indivíduo, e quando ele ia para o submundo, a sua alma iria ter o quê? Paz eterna, ele iria ser recebido lá no Hades. E Creonte sabia disso, e se curvava diante do direito natural e do direito divino, sim. E é interessante que vocês possam compreender nessa noite, excelentíssimos jurados, que Creontes ele cria essa lei com um só intuito, de aniquilar a descendência do rei Édipo. E ele vai iniciar por meio de quem? Da irmã mais próxima, Antígona, aquela princesa que esteve com o pai quando ficou cego e cuidou dele até os últimos dias. Aquela princesa que amava os dois irmãos, independentemente da briga pelo trono. E ele diz, eu vou criar um decreto. E ele lança esse decreto totalmente inconstitucional, sem respaldo legal e sem se atentar às fontes principais do direito, que são quais? A lei e os costumes. E os costumes do povo grego são estes, que seja obedecido e submetido em conformidade com as leis divinas. E agora Creontes cria uma lei, e ele cria essa lei para que aquele que realizar os rituais fúnebres de Polínice será condenado, porque eu sei que quem vai fazer isso é Antígona, e eu quero condená-la à morte. Olha só como essa pobre jovem, aqui está ela, essa pobre jovem que foi acusada, uma pobre jovem que perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu os dois irmãos, uma pobre jovem que agora está sendo acusada por ter simplesmente enterrado o seu próprio irmão. Vou olhar para ela, será que ele morreu de Covid? Não me responda, você não pode. Mas eu acho que ele não morreu de Covid. Ele morreu, foi na espada, buscando lhe assegurar o seu direito. Então, por direito constitucional e pelas leis divinas, ele teria que o quê? Ele teria que subir no trono, porque Édipo rei instituiu isso. Já que ele não subiu, ele pelo menos teria o quê? Teria paz eterna, ou seja, os ritos fúnebres deveriam ser cumpridos. Eu não desvalorizo a promotoria representando o Ministério Público aqui, não. Porém, é até contraditório se levantar contra uma lei que já é instituída antes mesmo da sociedade grega e tebana ter se formado. A minha cliente, em momento algum, deveria ter sido acusada por enterrar o próprio irmão.
Só que isso está acontecendo. Mas eu lhes asseguro que ela é inocente. A lei dos deuses, ela tem poder constitucional em toda a Grécia, em todos os estados gregos. A gente compreende que a acusação falou que houve uma coação da parte da minha cliente. Não, ela simplesmente foi comunicar à irmã: eu vou fazer aquilo que é instituído pelos deuses. O nosso irmão não vai ficar igual um moribundo. Nem só o corpo dele no mundo natural, como a alma dele no mundo espiritual não vão ficar jogadas ao léu. Eu vou fazer o enterro fúnebre. Você vai comigo? A irmã disse: não, eu temo. Eu temo por quê? Porque eu já sei que Creontes quer destruir a descendência de Édipo rei. Olhem só a malícia e o olhar tirano, a ditadura nas palavras de Creontes, representante do Estado, que está no governo com a posse do poder. Se eu estou com poder, eu vou procurar uma forma de extinguir todos os que foram do governo passado. E eu tenho que iniciar pelos que se restaram. A mais forte, Antígona, aquela que cuidou dos familiares e que, se ficar viva, pode fugir. Ismênia é mais medrosa, mas Antígona, ela tem coragem. E foi o que aconteceu. O édito de Creontes não tem respaldo, senhores. E isso com base no direito natural e no direito positivo. Por que no direito positivo? Porque o próprio Creontes emitiu um decreto dizendo assim: para Etéocles, nós vamos fazer os ritos fúnebres. Porque eu tenho consciência e eu sei que o direito positivo instituído na Grécia e instituído em Tebas é esse, com base na fala e na orientação dos deuses. Entendamos também que Antígona, ela cumpre a verdadeira lei, nas quais foram instituídas pelos deuses. Que lei foi essa? A lei natural, o direito posto, o direito positivo, os da casa, aqueles que nós vamos cuidar, que nós vamos guardar, aqueles que nós vamos proteger, aqueles que nós vamos abraçar. Eu creio que de todos os que aqui estão na minha frente, nenhum iria deixar um irmão ou irmã deitado na BR morto para ser comido pelos cães, pelas raposas ou pelos urubus. Eu creio que nenhum de vocês. Porque isso é algo natural de todos nós. O cuidar dos nossos, proteger os nossos. E a minha cliente está sendo acusada disso. De simplesmente proteger o irmão. Ah, mas Creonte se levantou. Ela não se curvou por quê? Porque ela reconhecia que ela não tinha infringido nenhuma lei. Você fez? Fiz. Por que você fez? Porque eu não ia deixar o meu irmão morrer. Porque essa lei é instituída desde antes mesmo da fundação da sociedade grega e tebana. Então, compreendam, senhores, que após Creonte descobrir essa atitude de Antígona, ele manda prender a pobre mulher. E a minha cliente, apesar de estar no luto, ela é exposta à vergonha social, ela é exposta diante de todos aqueles da sociedade tebana, e ela hoje está aqui passando por mais um vexame. Por quê? Simplesmente pelo posicionamento de um tirano, que foi Creontes. Creontes se mostrou tirano, não respeitando as leis constitucionais e as leis divinas da Grécia e de toda Tebas, porque ele queria aniquilar os descendentes de Édipo rei. E digo mais, ele queria iniciar por Antígona, porque era a mais velha e a que tinha mais força dentro do povo que ainda se restou de Édipo. E nós entendemos que após Creontes descobrir e prender e expor a minha cliente, nós temos mais personagens nessa história. Nós temos Emo. Emo era o príncipe, filho de Creontes. O rei instituiu uma lei. O próprio filho não aceita a lei. E o que é que diz os autos? Emo clareia os olhos de seu pai sobre a insatisfação do povo com a condenação de Antígona e elogia a atitude de sua noiva, pois ela foi uma heroína, buscando cumprir o direito natural e o direito constitucional com base na orientação divina. E aí o que é que acontece? Emo afirma a seu pai que ele está renegado à justiça, se volta contra seu pai e fica a favor de Antígona.
E quando o antigo não é preso, senhores, nós temos a sociedade, nós temos quem mais? Nós temos o filho do rei, nós temos Ismênia, que ao saber que a irmã está presa, ela busca o quê? Ela busca abraçar a causa da irmã. E Creontes, ele aplica uma sanção, que eu estarei lendo para vocês agora, nos autos. Ele faz questão de cantar louvores sobre a morte de Antígona, pois ele está obstinado a mostrar que realmente os descendentes de Édipo irão morrer e não irão permanecer na terra de Tebas. Ele diz da seguinte forma: visto que já me tens presa, Antígona fala, que mais queres tu, além da minha morte? Ele diz, nada mais. Com isso, eu já me darei por satisfeito. Essas foram as palavras de Creontes, o governante ditador, que se levantou, criou um edito, sem base constitucional e sem base divina, com um só interesse, de destruir toda a linhagem sanguínea de Édipo rei. E aí nós vamos ver, após esses acontecimentos, os autos vão nos revelar o quê? Que após a sanção ser aplicada, Antígona é presa, a minha cliente foi presa, ela foi exposta. Socialmente ela entra numa caverna e ali fica trancafiada. Após o retorno de Creontes, do rei, para o castelo, né, para a sua mansão, o que acontece? A voz dos deuses lhe aparece. E o profeta se levanta contra Creontes, lhe mostrando o seu rei e a ineficácia da sua lei descabida. Vou falar em outras palavras. Tu tá doido? Como é que tu cria uma lei para se voltar contra a vida da filha daquele que constituiu Tebas Estado? Édipo rei. E aí Creontes ainda chega a insinuar, tu está dizendo isso porque todos os adivinhos, eles só falam com um só interesse, que é o ouro. E ele lança a sentença. Mal maior virá sobre a tua casa. Você e a sua casa estão condenados. E entendamos, quando Creontes chega em sua residência, ele reconhece que a sua lei não conduz às coisas de interesse da sociedade e que a sua lei vai totalmente contra a paz e o convívio social e acaba anulando o decreto. E eu quero entregar para vocês nesse exato momento, e aí a minha colega vai entregar para vocês a fala do próprio rei, que ele reconhece, está aí, marca texto aí verdinho na parte de baixo. Creontes reconhece que a sua lei não conduz às coisas de interesse da sociedade e vai totalmente contra a paz e o convívio social. E ele faz o quê? Ele acaba anulando o decreto. Creontes anula o decreto. Porém, já é tarde. Não adianta mais anular o decreto. Por quê? E esses fatos, eu vou deixar para a melhor parte, eu encerro a minha primeira fala aqui, eu vou concluir na segunda parte, passar para a minha colega Mariana. Muito obrigado pela atenção dos excelentíssimos senhores jurados. Boa noite, excelentíssimo senhor juiz. Boa noite para a promotoria, boa noite para os meus amigos da defesa e boa noite para vocês, jurados. A gente tem aqui um caso que ele é bem simples de ser resolvido. O direito, ele pode ser dito de muitas formas, mas o que a gente tem certeza que o direito é que ele é justo e bom. O direito, ele é natural. Mas como pode ser justo uma boa filha, uma boa irmã, uma pessoa que é vista por toda a população como uma heroína, ser condenada pelo simples fato de ter enterrado seu irmão? Como isso pode ser justo? O que é justo é bom. A lei natural e a lei sagrada, ela foi feita, todos já conhecem ela, muito antes da lei estatal, que foi a lei que o rei criou para o seu próprio ego. Eu aqui pergunto, mesmo que vocês tenham um irmão, que mesmo que a promotoria o julgou como assassino, como traidor,
coisa que a gente viu que ele tinha direito a ser rei, ele foi enganado, ele buscou justiça, o que levou à morte, mesmo que vocês, em hipótese, tivessem um irmão traidor. Vocês jogariam ele no meio da rua, deixariam ele morto para cachorro comer, urubu. Gente, isso não existe. Nem o pior bandido do mundo merece ser jogado na rua. Todo mundo merece um funeral. A promotoria perguntou quem é Antígona, que ela queria desafiar o rei. Em nenhum momento ela desafiou o rei, não. Realmente, ela não negou que ela enterrou o irmão dela. Mas por que ela vai negar? Ela não tem vergonha de falar que errou para poder enterrar seu irmão. E em nenhum momento ela coagiu a irmã dela a sepultar o irmão também. Eles falaram que a irmã dela, por saber que o irmão não merecia ser enterrado, recusou o convite. Mas a irmã dela não recusou o convite por saber que o irmão dela estava errado. A irmã dela recusou o convite por ter medo de estar no lugar que ela está aqui. E ela teve coragem de enterrar o seu irmão. Ela não teve medo disso. Eu vou passar a fala agora para nossa amiga Tamires. Boa noite, Meritíssimo. Boa noite à banca de acusadores, a nossos amigos e colegas nobres defensores, a todos os júris aqui presentes, né, excelentíssimos júris, e a todos os convidados aqui presentes também, certo? Bom, antes de começar a minha defesa, eu quero colocar para vocês que Antígona, a conduta dela sempre foi de uma moça amorosa, né, que tem aquele amor fraterno. Sabe quem foi que cuidou do pai Édipo quando ele estava exilado, cego? Foi Antígona. Ela que cuidou, ela que ficou com ele o tempo todinho de exilação. Ela que ficou lá cuidando. Então, vocês podem perceber, através das atitudes dela, que ela é uma pessoa amorosa, que tem amor pela família. Certo? Esse amor fraterno que ela tem, que ela traz nas crenças dela, na fé dela, ela traz através das atitudes dela. Ela só queria prestar honras fúnebres para o irmão. Ela estava embasada em qual lei? Na lei suprema. Eu quero colocar para vocês, na Grécia Antiga, que foi onde ocorreu os fatos, a lei superior, a lei suprema que embasavam todos da sociedade, era a lei suprema, era a lei divina. Como é que ela vai colocar? Ela colocou, sim, eu infringi o decreto do rei Creonte, sim, mas eu tenho uma lei maior, que eu tenho uma ascensão muito maior. Ela já vem sofrendo, a sua família vem sofrendo uma maldição. Não sei se vocês lembram da história de Édipo. Então, já vem sofrendo uma tradição, ela vem sofrendo essa maldição dos deuses. Então, ela vai fazer o quê? Eu vou prestar honras para o meu irmão, porque ele tem direito, sim, porque a lei suprema, a lei dos deuses me garante isso. Então, eu tenho que temer a lei superior, e não a lei que Creonte fundou, porque é uma lei infundada. Porque quando um rei vai fazer uma lei, ele tem que levar em conta os costumes daquela sociedade, as leis maior que regem, que as leis divinas. Então, tem que ser seguido a isso. Vocês já viram um prefeito seguir uma lei que vai contra a Constituição? Não. Tem que estar no ordenamento jurídico. Tem que estar conforme a ordem jurídica. Você não pode criar uma lei só porque você quer. Eu vou criar só para o meu bem, porque eu sou rei. Não. Você tem que dar
embasamento no que você vai criar, pelo bem da sociedade, não só para o seu bem. Então, Édipo, quando ele criou a lei, ele fez isso. O seu benefício, a sua tirania, certo? E desconsiderou as leis divinas, as leis supremas. Então, quando ela levanta a cabeça e afirma que, sim, eu prestei, sim, honras fúnebres para o meu irmão, porque eu sei que a lei de Deus me garante isso, as leis dos deuses. E se eu não fizer, se eu não prestar honras, eu vou ser amaldiçoada. Minha família já vem com a maldição há muito tempo atrás, e eu vou permanecer, vou ser amaldiçoada, minha família. Então eu vou prestar sim. Vou. E foi o que ela fez. Um direito dela, um direito natural. É como se fosse um direito à vida. Então, são os direitos naturais que não devem ser, devem ser, sim, colocados quando você for criar uma lei. E Édipo não fez isso, então é uma lei inválida. Por que ela vai seguir se é uma lei inválida? Está indo contra. Certo? Então, quando ela coloca aqui, eu vou olhar nos autos, ela coloca assim, ó. Leis divinas são irrevogáveis, não existem a partir de ontem ou de hoje, são eternas. Então, pela fala dela, existe um direito superior. Certo? Então, quando o Creonte proíbe isso, ela realmente, ela faz. Eu vou fazer porque eu vou infringir uma lei posta por um humano, mas eu vou aceitar e vou realizar uma lei suprema, uma lei superior de toda a sociedade. Então, eu queria agradecer a todos e eu encerro aqui a minha fala. Nesse momento, eu quero voltar a palavra à réplica da acusação, viu? Com o término de 30 minutos, tá ok, doutor? Mais uma vez, boa noite. Doutor, só um momento, viu? Que me passaram aqui a informação que agora são os 20 minutos, tá ok? Tanto para a réplica da acusação, tanto da defesa, tá ok? Tá certo, muito obrigado. Jurados, é interessante aqui a defesa dos nossos colegas, mas eu vou lhes mostrar 16 falácias da defesa para poder trazer à tona a defesa da ré. Primeiro, claramente inocente. Como se a ré se proclamou culpada quando o juiz perguntou a ela? Segundo, princesa. Sim, princesa, mas não acima das leis, de maneira nenhuma. Polinices e Eteócles, diferente de como a defesa afirma, não foi Édipo que decretou que eles deveriam fazer o câmbio do poder, mas esse acordo foi entre eles próprios. E aquilo que eu disse para vocês cabe. Olha, Eteócles, Polinices e Eteócles, você está no poder, depois vai ser eu. Aí Eteócles, peraí, ainda não é você. Pois tá bom, pois eu não sou mais da família não, eu vou tacar fogo na cidade de Tebas todinha. Foi isso que aconteceu, falando no linguajar mais coloquial, digamos assim. Creonte era um rei provisório. Por quê? Porque era dado esse direito a ele por ele fazer parte da família real. Ele não iria ficar até o final dos tempos, até que o Apocalipse viesse e levassem todos. Ele era um rei provisório para botar ordem, o que foi o que ele fez. O mais interessante, a falácia mais surreal que nós escutamos aqui hoje, foi o fato de Creonte ter emitido um decreto justamente para matar a Antígone. Meu Deus, a não ser que a defesa tenha uma bola de cristal, eu gostaria de ver, porque eu gostaria de ver como se ganha na loteria também. Eu não sei se a defesa leu os autos do processo, mas lá
onde Antígone está conversando com sua irmã, ela vai dizer, ora, Antígone mesmo diz, o decreto fez público, é para todos. O decreto é para toda a cidade, Ismênia diz, e a própria Antígone confirma lá na frente. Como é que o decreto é para toda a cidade e era para matar Antígone? Aí quer dizer que se outrem pega o corpo, sepulta, o plano de Creonte tinha ido por água abaixo, porque quem ia morrer, quem ia ser condenado era outrem, não Antígone. Que plano descabido é esse? Será que ele, rapaz, foi uma jogada de mestre, né? Pois eu vou fazer um decreto, vou jogar o queijo aqui, a Antígone é o rato, vai dar certinho. É uma falácia, isso não cabe. Infelizmente, para que a lei seja cumprida, ela não cabe. Os ritos fúnebres, eles são para os cidadãos da Grécia, como foi dito, e para os cidadãos de Tebas. O que Creonte fez? Ele simplesmente decretou aos cidadãos de Tebas, restringe ao estado de Tebas, que eles não poderiam sepultar Polinice. Mas Polinice não coluiu com outro. Por que os outros em que ele se aliou não pegaram o corpo e não foram sepultar? Porque o decreto não é para aqueles que ele entrou em conluio, mas para os cidadãos de Tebas. Para que aquilo que aconteceu com Polinice servisse de lição para todos aqueles de Tebas. Foi para isso, mais uma falácia da defesa. A defesa, ela mostrou aqui que ela não leu os autos do processo, ela não analisou os diálogos. E eu vou ler só mais um ponto aqui, que quebra, destrói, esmiuça a falácia de dizer que a Ismênia ela foi simplesmente convidada. Não. Primeiro ponto, tu ouviste o que eu te disse, virá o dia em que veremos se tem sentimentos nobres ou se desmente teu nascimento, Antígone para Ismênia. Não insistirei mais, ainda que mais tarde queiras ajudar-me, já não me darás prazer algum. Quanto ao meu irmão, sepultarei, será um belo fim para mim. Claramente, rapaz, tu é covarde, tu não quer sepultar o meu irmão que é meu e teu. Se isso não é coagir, é o quê? Porque convidar, vamos enterrar o nosso irmão, era nosso irmão, merece ser enterrado. Olha, se tu não for, tu é covarde. Meu Deus, né? É um convite, e tanto, né? Covarde. Ah, tá me convidando, então eu vou. Pelo amor de Deus, né, gente? Espero que a defesa... Disseram aqui que a ré é amorosa, né? Mas ela vai dizer o seguinte: visto que assim me falas, eu te odiarei, e serás odiosa também ao morto. Gente, a ré é amorosa, mas quando convida, quando coage a irmã para fazer aquilo que a lei determina não ser feito, ela diz, eu te odeio. De um extremo ao outro, né? Do Polo Norte para o Polo Sul. De um extremo ao outro. É amorosa, mas odeia porque não quer fazer aquilo que não é para ser feito, de fato. Outro ponto interessante aqui. Nosso julgamento é para a condenação ou absolvição, espero que condenação, para que a justiça seja feita, da ré. Nós não estamos julgando os fatos futuros, até porque se a defesa me mostrar essa bola de cristal que a gente vê fatos futuros, eu compro umas 10 e dou de presente para cada um de vocês. Nós não estamos julgando o fato futuro, nós estamos julgando o fato da ré ser absolvida ou condenada. Portanto, aquilo que há de acontecer não está no nosso controle.
E o julgamento deve se ater, e eu volto para o meritíssimo doutor juiz de direito, vamos nos ater àquilo que é para ser julgado, que é o fato e o presente momento. Os fatos futuros não devem ser colocados em julgamento, porque não está no nosso poder. E, para finalizarmos aqui, falaram em direito natural e também falaram em direito positivo, vocês são testemunhas. O direito positivo nada mais é do que cumprir a lei. Aquilo que foi instituído, aquilo que foi estipulado, aquilo que foi colocado, aquilo que está dentro do ordenamento, dentro do decreto, dentro da lei. É isso que é o direito positivo, como a defesa bem colocou. Nós estamos aqui em busca do cumprimento do direito positivo. E sabe onde é que o direito natural aqui se perde? Se perde quando Édipo casa com sua própria mãe, mata o seu próprio pai. O que há de natural nisso? Perde-se quando o irmão, por sede de ganância, de poder, trai a sua família e trai a sua pátria. Perde-se quando a ré entra em conluio com aquele que traiu a sua pátria, a sua família, e quer sepultá-lo, sendo que ele não tem honras para isso, coage e premedita o crime. Esse é o direito natural, que não existe nesse caso. Há naturalidade? Matar o pai, casar com a mãe, matar o irmão por sede de poder, medir forças com aqueles que são superiores pelo simples fato de ser ou se achar maior do que a lei? Portanto, houve sim a coação, houve sim a traição, e eu lhes peço mais uma vez, só há parâmetro para a justiça nesse caso, a justiça só cabe nesse caso, com a condenação da ré. Nós provamos que ela não tem amor, porque ela diz que odeia a sua irmã por não cumprir aquilo que ela coagiu para que ela fizesse. Nós vimos que ela é reconfessa. Ela reconfessa, ela confessou. Portanto, o direito natural não se aplica. O direito positivo é que deve ser levado em conta. E, mais uma vez, eu lhes peço, na sala secreta, condenem a ré. Não vamos entregar a este Estado, que já sofreu com a morte dos seus líderes, a anarquia. Porque se com líderes, aqueles que se diziam da família real, juntou-se em conluio com os inimigos de Tébora para destruir, imagine se não tivermos lei e nem parâmetro para que as pessoas possam cumprir. Portanto, eu peço mais uma vez a condenação da ré. Obrigado. Senhores, senhoras, Excelência Marcelo Guilherme, saudar os nossos nobres pares, advogados de acusação, de defesa, né, e os nossos pares, promotores, e vossas excelências, o júri que está aqui com uma missão. Eu não diria missão impossível, porque fazer a lei ser cumprida não é missão impossível. É missão, senhores, possível. E nós estamos reunidos neste auditório para julgarmos dentro da lei essa senhora. Mas pelo que eu estou aqui observando, querem fazer o inverso, o oposto. Eles querem colocar, a defesa quer colocar um homem justo, íntegro, que criou uma lei para quê? Para proteger os cidadãos de Tebas. Estava fazendo o seu dever. E agora vem a acusação falar que essa moça é uma pureza de honestidade.
Essa moça não cometeu o crime, isso segundo a defesa. E por não ter cometido o crime, ela tem que ser absolvida. Não, senhores jurados. Olhando para a lei, essa senhora, ela cometeu crime e grave crime. E por ter cometido um grave crime, ela tem que ser condenada. É inconcebível um operador de direito admitir, conjuminar com uma ideia onde pessoa que cria lei legitimamente, que é o caso do senhor Creonte, que era rei legítimo, e isso ninguém pode contestar. Ele era rei legítimo e dentro da legitimidade, ele criou a pena de morte. Quando foi criado a pena de morte, senhores, Creontes, ele era o quê? Um assessor? Ele era um Zé Ninguém? Não. Ele era o rei de Tebas. E como rei, como governante daquela cidade, cabia a ele, sim, criar leis. E ele criou leis, Senhor, ele criou uma lei, não foi para se autoproteger, não, ele criou uma lei para proteger os cidadãos de Tebas, para que não houvesse uma desordem, que aquele cidadão, ele, com seu orgulho, tentou conquistar, não olhando se ali tinha crianças, e não quero levar para o emocionalismo, não, senhores jurados, eu não quero levar isso para o emocionalismo, mas eu quero, nesta noite, que os senhores vejam os fatos, não pela a emoção, mas pela razão, porque é assim que a gente faz justiça. E eu não quero levar os senhores ao emocionalismo, não. Eu quero levar os senhores à razão. E a razão é que o rei Creonte, ele tinha poder para criar leis. Em momento nenhum ele criou leis para se auto-beneficiar. Ele criou aquela lei, foi para proteger aquela cidade, para trazer a ordem para aquela cidade. Então, eu quero nesta oportunidade, neste momento, eu quero que os senhores ponham a mão nas suas mentes, na sua consciência e pensem. Já imaginou? Vamos voltar. Já imaginou se aquele cidadão, na raiva, na fúria, ele não estava pensando quem era filho, quem era amigo, quem era pai, mãe, não. Ele, se tivesse ficado vivo, eu só quero que os senhores analisem e pensem isso, ele teria destruído aquela cidade, não teria misericórdia. Portanto, aquele cidadão, ele não merecia um sepultamento justo. Diante das leis, não. Ele não merecia, diante das leis, ele não merecia um sepultamento, porque as leis não permitiam para tal cidadão. Senhores, ele arguiu no estrito cumprimento do dever legal. Aqui o artigo 5º,
inciso 2 da Constituição Federal, diz, eu vou ler aqui para os senhores, que ninguém será obrigado a fazer, ou deixar de fazer, ou não deixar de fazer. Será obrigado em virtude de quê? Em virtude da lei. Ele foi obrigado a agir na forma que agiu, porque existia a lei. E a lei de pena de morte. Antígona, quando ela se mata também, ela desrespeita os dois lados da lei. Ela desrespeita o direito positivo, que foi imposto, e desrespeita as leis naturais, a lei religiosa, que ela acreditava. Ou seja, naquela época, ele não poderia se suicidar. Ela está descumprindo tanto a própria religiosidade, como a norma existente, a lei existente. Eu só quero finalizar, senhores. Infelizmente, o tempo não nos foi a nosso favor. Eu só quero finalizar, os senhores jurados presentes, com uma frase de um grande pensador alemão, chamado Albert Einstein. Einstein dizia o seguinte, que o mundo ele não estava ameaçado pelas pessoas más, e sim por aqueles que permitem a maldade. Não permita que essa senhora seja inocentada, porque ela cometeu um crime. Muito obrigado. Bom, gente, a fala da acusação tem dois pontos muito interessantes. Ou eles não leram os autos, ou eles estão querendo ludibriar, enganar, mentir, iludir esse júri aqui presente. Pessoal, quando eles falam que a ré, ela se declara culpada, eles estão mentindo, senhores. Ela não se declara culpada. Até porque ela entende que ela não cometeu crime algum. Ela não cometeu crime. Ela simplesmente agiu de acordo com a lei maior. Ela jamais cometeu crime algum. Então, tirem isso da cabeça. Ela não confessa que cometeu crime. Ela confessa que obedeceu à lei maior, à lei suprema, às leis naturais, às leis divinas. Quem desobedeceu foi o próprio rei, que desobedeceu os decretos que seriam pautados, que ele teria que ter embasamento das leis divinas, e não no que ele acha. Porque o seu próprio filho fala lá, que a gente vai chegar lá depois, que nenhum rei consegue governar só. Só em um deserto ele conseguiria governar sozinho. E também falaram que Ismênia, sua irmã, que ela coagiu sua irmã. Pelo contrário, senhores, ela quis dar um enterro digno ao seu irmão e chamou sua irmã. E quando sua irmã se negou, ela também não insistiu mais. Fique aí, minha irmã, se você não quer ir, eu vou. Será, senhores, que ela queria desobedecer? Será que ela queria morrer apedrejada? Não, senhores, ela não queria, mas ela sabia que era dever dela. Ela sabia que ela tinha que ir, porque se ela não fosse, o irmão dela ia vagar por toda a eternidade, e ela também, porque não cumpriu o seu dever, senhores. Ela pensou, senhores, eu tenho uma vida, e a vida é passageira. Eu aqui vou morrer na terra, mas a minha alma pagará pela vida eterna se eu não fizer isso para com meu irmão. E Ismênia depois se arrependeu de não ter feito o mesmo. Então cai por terra essa argumentação de que Ismênia foi coagida pela irmã Antígona. Cai por terra. E ora, senhores, o próprio rei revogou o decreto que ele mesmo fez. Ou seja, a lei não retroage, senhores, para prejudicar o réu.
ela só retroage para beneficiar. Se ele revogou o decreto, a réu tem que ser inocentada. Não há aqui o que se discutir. Não há o que se discutir. A lei diz, a lei está posta. A lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Certo, senhores? Quando o rei soube da notícia, que teriam enterrado Polínice, ele contestou, né? Rapaz, mas quem teria feito isso? Aí o Corrifeu, que era um dos seus aliados, falou: ó príncipe, teriam os deuses resolvido que isso acontecesse? Ora, ele já estava presumindo que isso poderia acontecer, porque é o que tem que ser feito, é o justo, é o correto, é o que eu estou pensando desde algum tempo. Ou seja, o próprio aliado dele já vinha pensando há vários dias que isso poderia acontecer. E o que foi isso mesmo que aconteceu, senhores? Porque os deuses enviaram a sua irmã Antígona para salvar o seu irmão, um príncipe que foi negado o seu direito ao poder a governar Tebas. O seu irmão que enganou, o seu irmão que é o verdadeiro criminoso, o rei que é o verdadeiro criminoso, porque tanto o rei negou o direito de ter o velório dele, de ter o fúnebre, e foi negado também o direito da sua irmã de velar o seu irmão. Aí, quando o rei perguntou para Antígona por que ela tinha desobedecido ele, se ela realmente tinha feito isso, ela disse sim. A fala de Antígona: sim, porque não foi Júpiter que promulgou porque não foi Júpiter que promulgou, ou seja, ela obedecia os deuses, ela não obedecia um decreto ilegal de Creonte. E a justiça, a deusa que habita com divindades subterrâneas, jamais estabeleceu tal decreto, ou seja, ela estava baseada nos princípios, senhores, nos princípios religiosos, que esse decreto é ilegal. Nem eu acredito que teu edito tenha força bastante para conferir a um mortal o poder de infringir as leis divinas. Ou seja, senhores, ele jamais poderia criar um decreto para infringir as leis divinas, porque elas são supremas. As leis divinas são supremas. Ele tem que fazer baseado nas leis divinas, qualquer decreto que ele venha a fazer. As leis divinas que nunca foram escritas, mas são irrevogáveis. Como a minha colega falou, elas não são de hoje, não são de ontem. Elas são para sempre, para toda a eternidade. E jamais deixaremos de obedecer às leis divinas para obedecer um decreto ilegal. Antígona. Outro diálogo aqui que Antígona teve com Creonte. Creonte disse em Tebas, que ela falou que as leis o que ele fez é injusto, né? Ela disse assim: aqui em Tebas só tu pensas assim. Aí ela disse também: o teu povo pensa igual a mim, mas para te agradar silenciam. Ou seja, Creonte, já vendo que não tinha mais como sustentar a sua tese, porque o seu povo estava a favor de Antígona, o ancião estava a favor de Antígona, todos estavam a favor de Antígona, o seu próprio filho, será que todos estavam errados? Só o rei estava correto nessa sentença, senhores? Só o rei estava correto com o seu decreto irregular, sem crédito algum, porque não tinha embasamento legal, a não ser na sua tirania? Antígona ainda invocou, falou que Hades exige que ambos apliquem os mesmos ritos, ou seja, senhores, aos mortos, principalmente a Polinices, que era um príncipe jogado ao relento, jogado
para ser devorado pelos cães raivosos, pelos abutres, jamais isso poderia acontecer, porque ele não é um criminoso, porque ele lutou pelo seu direito, lutou pelo seu povo. E Antígona, da mesma forma, era a princesa de Tebas, e jamais poderia ter feito isso. Poderia ter sido julgada e que possa ser condenada por um ato de amor, de honra, de glória que ela fez, como o próprio filho do rei falou, ela merecia honrarias, ela merecia ser honrada pelo que ela fez, Senhor. O povo, o filho dele falou, eu que fico por trás, Pai, estou vendo que o povo glorifica ela, o povo tem medo de falar com o Senhor, mas eles querem que o Senhor liberte ela. Agora fala de Creonte com o seu pai. E não foi um crime que ela cometeu? Ele perguntou para ela. Remo disse, não é assim que pensa o povo de Tebas, ou seja, o povo não concordava que ela tinha cometido um crime. Aliás, em Tebas, ninguém concordava a não ser o rei. Até o momento, porque posteriormente ele revogou o ato. Então não tem o que se discutir aqui, senhora. Se o próprio rei revogou o ato, não tem o que se discutir, não é isso, senhores? Não é Estado que pertence a um único homem, ele falou para o pai dele. Não existe uma pessoa governar tudo e querer fazer tudo. Ele tem o povo, ele tem os conselheiros, ele tem os anciões, ele tem várias pessoas onde ele pode se apegar, não só a ele mesmo, decretar o que ele acha, o que ele pensa. Para ele governar, sim, ele tinha que morar num país deserto, num estado deserto. Ele não poderia ser um governante de um estado. Outras falas aqui de Creonte. Porque te mostra em desacordo, falou para o filho dele, porque te mostra em desacordo com teu pai? Porque te vejo renegar os ditantes da justiça. Ou seja, senhores, ele negava a justiça a todo momento. Todos falavam para ele. Infelizmente, ele, quando foi enxergar, já era um pouco tarde, mas ele quis, de todas as formas, retroceder. Ele conseguiu retroceder e revogar a lei, que foi o correto a se fazer, senhores. Senhores jurados, excelentíssimos jurados, eu vejo que vocês estão meio cansados, eu vou concluir, né? Essa obra ela foi projetada, foi criada, a sua autoria era para gerar várias interpretações. E a interpretação justa, a interpretação que se atribui à justiça, ao direito real, é a inocência da nossa cliente. A acusação, aliás, na pessoa da promotoria, do Dr. Jardel, alega que nós não estamos por dentro dos autos. É uma acusação infundamentada, até porque nós já citamos várias partes dos autos, mostrando que o coro, a própria irmã que eles alegaram que coagiu, que foi coagida por Antígona, que em momento algum foi. É como se Ângela e eu tivéssemos um irmão em comum que tivesse morrido. Ângela, nosso irmão morreu. O Ministério Público está prendendo e matando quem ficar com o irmão. Aí ela vai dizer assim, meu Deus, eu estou com medo, eu já estou órfã, vou morrer. Então tá bom, pode deixar que eu faço. Eu assumi a responsabilidade, por quê? Porque é o direito natural, é o direito divino. A questão de Polínice ser um vilão na história, não, eles simplesmente disputaram pelo que era de direito. Polínice queria o reinado. Outra questão, se Creontes era um rei temporário, então ele não deveria criar um decreto que se voltasse contra a vida de nenhum indivíduo da população tebana. Ele deveria aguardar para que houvesse o processo legislativo, para que todos pudessem criar leis. Tem que ser formado um comitê, o legislativo. Outra questão, o coro, Ismênio, o profeta Tirese, anciãos, o príncipe Emo, a rainha, o guarda que denunciou Antígona e o próprio Creontes que jogou por terra a lei que ele decretou, reconheceu que a minha cliente aqui presente, a princesa Antígona, era inocente. Mas eu aplaudo a promotoria, eles fizeram um bom trabalho. Só que, infelizmente, a justiça para ser realizada corretamente nessa noite é inocentar a minha cliente. Em momento nenhum ela predestinou, ela agiu anteriormente para elaborar um crime. Não, ela simplesmente fez aquilo que é natural, cuidou dos seus.
Por quê? Porque as leis divinas que o próprio Creontes reconhece, quando ele dá direito para um irmão ser enterrado com os ritos fúnebres e para o outro não ser, por consequência dele dizer assim que era um vilão, era contrário, mas não era. Ele próprio reconhece que é ruim, que não é certo e contra as leis divinas. E aí nós temos a fala, mais uma vez eu entreguei para vocês, na página 68, dos autos que a acusação alega nós não conhecemos, mas nós estamos mais por dentro do que talo de coco. Diz assim, Creontes: irei, pois, imediatamente, vinde todos vós, ó servos, com vossos machados, nós vamos realizar sim. Nós vamos sepultar o homem, porque eu criei essa lei sem base constitucional e base divina. Eu estava louco, mas agora eu vou fazer o correto. Acabou a lei, bora salvar a Antígona. Infelizmente era tarde. Ela já tinha morrido. Porque entrou em desespero. Aqui nós estamos, uma representação física, mas a personagem principal da obra morreu. Entrou num desespero de alma, de espírito, um desespero físico. Porque estava abalada física, emocionalmente, psicologicamente. Foi encarcerada dentro de uma caverna simplesmente por querer enterrar o irmão. E aí o rei diz assim: vamos correr para aquela colina, que daqui se avista. Eu próprio, visto que mudei de resolução, eu próprio, que ordenei a prisão de Antígone, irei libertá-la. Agora sim eu creio que é bem melhor passar a vida obedecendo o quê? As leis que regem o mundo, as leis divinas. As leis constitucionais. Todos estavam a favor de Antígone. E no final da obra, o próprio Creonte se revela a favor de Antígona. Por quê? Porque ele reconhece que a sua lei era infundamentada. E nessa noite, eu peço aos excelentíssimos jurados aqui presentes, para que possam repousar suas cabeças ao dormir, e que possam reconhecer que fizeram a justiça real. E justiça essa que é inocentar a minha cliente, essa pobre princesa que está órfã de pai, de mãe e de irmãos, sofrendo uma pressão psicológica, uma exposição diante da sociedade, com uma promotoria que está rangendo os dentes, com um desejo contrário à vida da minha pobre cliente. Porque uma só princesa não pode se levantar contra um rei tirano. Ela tem que se submeter e ela tem que se humilhar. Mas só que foi o que ela fez, ela se levantou e se posicionou, porque ela reconhece que ela não estava desobedecendo às leis, mas assim cumprindo e dando direito para que a alma do seu irmão tivesse paz no submundo pela eternidade. Então eu peço a vocês que quando forem votar, votem sim para a inocência de Antígona. E eu agradeço a atenção de todos os jurados aqui presentes, o excelentíssimo senhor juiz, doutor Marcelo Guilherme, o Ministério Público aqui representado pela promotoria, fizeram um excelente trabalho, só que a minha cliente é inocente, e a todos os meus colegas e a sociedade aqui representada, o meu muito obrigado. Pelos votos contabilizados por a decisão do júri popular, eu, doutor Marcelo Guilherme, decido que 11 votos foram para a inocência da ré e 7 para o culpado. Então, a ré é inocente. Ordem. Declaro o encerramento da sessão na cidade aqui de Pedreiras, na data do dia 5/7, no auditório da Faculdade FAESP. Desejo uma boa noite a todos. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o trabalho de vocês. Deu para perceber que vocês se empenharam em fazer o melhor que vocês poderiam fazer. Eu estou muito feliz com as apresentações, com a performance de vocês. Acredito que o professor Wilson também está muito feliz com o desenvolvimento desse trabalho. Eu sei que a vontade dele era de estar aqui de forma física, né? Mas nós sabemos que não foi possível. E eu queria agradecer a cada um de vocês que lutaram por este trabalho, né? Acredito que nós iremos desenvolver outros trabalhos desse nível durante o curso.
dá para perceber que no final todo esforço vale a pena, não é verdade? E não importa se aqui alguns ganharam, outros perderam, o que importa é o nosso crescimento pessoal, profissional, a experiência que nós temos, que nós tivemos, que com certeza isso aqui vocês levarão para a vida de vocês, né? Então, se deem essas oportunidades. Quando aparecer, não deixem de participar. Eu quero aqui estimular vocês a sempre participar e a cobrar mesmo de nós, dos professores, da coordenação, para que nós possamos sempre desenvolver trabalhos dessa natureza, né? Porque só quem tem a ganhar são vocês. E eu gostaria de ler aqui a mensagem que o professor Wilson deixa a cada um de vocês, e ele diz o seguinte: boa noite, acadêmicos do curso de Direito da FAESF, professores e comunidade que hoje se fazem presentes no julgamento simulado do caso Antígona. Gostaria de parabenizar as equipes de acusação e defesa pelo empenho e dedicação na produção de suas estratégias e na coragem para enfrentarem um debate em público. Pelo que conheço da peça de Sófocles, já imaginava qual seria o resultado, mas independentemente do desfecho, saibam que importante desse desfecho não é a eventual vitória obtida no julgamento, mas a vitória pessoal de cada um de vocês. O aprendizado é o que vocês devem levar como experiência no dia de hoje, que deve ser labrador como uma etapa na preparação de suas vidas profissionais, em que enfrentarão causas mais fáceis e outras muito difíceis. Parabenizo ao magistrado da causa e à escrivã pela condução da sessão de julgamento, aos jurados, parabenizo por haverem lido a obra e comparecido para prestigiar aos colegas e exercitarem a virtude da justiça. A ré pelo empenho de, mesmo na adversidade, ter comparecido ao evento. Um agradecimento especial à professora Camila Borges e à equipe da FAESF, cujo empenho tornou possível a realização deste evento na modalidade presencial e remota. Um grande abraço a todos. Vamos bater palma para vocês, pessoal, e para o professor Wilson. Então, eu declaro encerrada, sucesso e muito obrigada a todos vocês. Parabéns.